Muito bem, começando aqui nosso primeiro AlphaCast. Estamos aqui com a presença dos nossos jovens do Alphaville. Você viu que a situação aqui é todo mundo participa. A Anne já foi dar o play aí para começar, né? Para soltar aí, porque por enquanto nós estamos aqui com o nosso estúdio ao ar livre. Já viram isso? Não, primeira vez. Primeira vez. Então, para o seu do AlphaCast, a primeira vez é essa, né? Mas muito bem, estamos aqui para começar este programa junto, fazer essa gravação, esse vídeo, para que, como jovens lá do Alphaville, né, a gente possa trazer o conteúdo da lição, que algumas vezes vamos conversar juntos, e por que não começarmos aqui com uma galera que está estudando bastante, estudou bastante, e junto a gente vai trazer alguns comentários aqui sobre a lição da semana, a lição dos jovens, ok? Mas antes a gente, como cristãos, a gente sempre começa pedindo a bênção de Deus. Anne, já faz uma oração para nós, por favor? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para falar sobre a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar conosco, nos ajudando, e que o Senhor venha estar aqui com a gente também nessa inovação que a gente está fazendo agora, desse podcast, que dê tudo certo, que seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Esteja conosco, é o que eu peço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Como sendo o nosso primeiro, a gente não pode deixar de pedir para você compartilhar. O que mais tem? Curtir. O que mais? Seguir a página. Seguir a página, enfim. Depois a nossa equipe de produção, que é a gente mesmo, vai colocar aí links, vai mexer isso aí para fazer que você passe para frente essas informações, esse vídeo, essa forma descontraída que a gente tem aqui, também de falar de Deus. Ok? E como estamos aqui num lugar aberto, nós temos aqui a presença de algumas coisas que de vez em quando a gente vai abanar, né? Mas isso, exatamente, ninguém está falando não, né? Assim, né? Quando alguém fala, só está tirando os mosquitinhos, tá bom? Mas é legal esse ambiente, aqui com certeza, falando de Deus, não importa o ambiente, a gente está entre amigos, falando de Deus, isso que é importante. E como nós dissemos aqui no começo, nós estamos aqui para conversar algo sobre a lição da Escola Sabatina dos Jovens, que é muito interessante. E a lição dessa semana foi algo muito especial, porque começou falando de um tema e depois já ligou alguma coisa lá em Levítico, falando sobre algumas cerimônias que tinha, sacrifício, cereal. O que é isso, meu? O que essa lição da semana está querendo dizer? Quem quer começar? Júlia? Pode ser? Você? Bom, a lição dessa semana ela tem como título Cuidado. E a partir dessa tirinha a gente vê que alguns dos temas que podem e serão abordados na lição ao longo dessa semana. Então, sobre o cuidado, sobre o amor ao próximo, como a gente deve tratar o nosso próximo, ou muitas vezes quem é o nosso próximo, né? As pessoas que nós devemos dar a atenção, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos e também quer nos ensinar hoje através da sua palavra. Isso aí. Quem concorda, discorda, é por aí mesmo. Quando que a gente vai começar a falar de cereal, holocausto? Alimentação do sacerdote. Alimentação, tem lá? Ótimo tema de conversar sobre isso. E já a gente vai chegar lá. Falando da tirinha, acontece muito isso aí, Anny? Acontece bastante. É legal ver o nosso posicionamento como cristão, se a gente está sendo egoísta ou se a gente está seguindo o exemplo de Cristo, sendo humildes com as outras pessoas. Muito bem. Se você não acompanhou aí, a tirinha dos jovens, tem um cara aqui dando uma marmita, aqui dando uma refeição para um morador de rua, mas ao mesmo tempo está querendo ali se promover, exatamente. Então, esse cuidado com o próximo ficou meio condicionado a ele se aparecer, né? Olha aí. Já é a primeira informação daqui. Ok? O que tem a ver, Gabriel? O que tem a ver, Gabriel? Esse negócio de cereal, esse negócio de sacrifício com Jesus. O que é essa ligação? Você lembra aí mais ou menos? Bem, nessa lição,
no decorrer da lição que a gente vai estudar sobre Levítico, ela faz uma analogia entre Jesus e alguns sacrifícios, os cereais, as ofertas, e que cada oferta ou sacrifício indicava Jesus no futuro. Tem a ver com um pouco sobre isso. Muito bem. O Andrei, você tinha mencionado aí agora há pouco sobre alimentos. Algum desses alimentos eram dados para o sacerdote? Por que era dado? Você lembra disso aí? A alimentação dos sacerdotes, como a gente pode ter uma parte comentando na lição, falando sobre os cereais. E a Júlia também comentou hoje de manhã que às vezes não era cereais, só cereais, mas sim eles podiam dar um pão. Um pão, no caso, sem fermento, ou sem mel, não sei o que. E por que era sem fermento? Você lembra? Sim, é por causa que o fermento ele meio que simboliza o pecado, entendeu? E como o pão simboliza Jesus, o fermento seria o pecado que Jesus não tem. Então, por isso eles faziam o pão sem fermento, para simbolizar que Jesus não tinha pecado. Já remetendo ao sacrifício de Jesus na cruz. Exatamente. Porque ele era perfeito. Que Jesus era um ser sem pecado, ele era perfeito. Por isso, hoje que na ceia, ainda nós Não usa o fermento. não usamos o fermento, exatamente. Até quando é feito aí os pães, a armaçônia, os pãezinhos, Não são pão, vinho também não são fermento, né? Não é fermentado. o suco de uva, pelo menos lá na nossa igreja, Não é fermentado. é aqui em casa que a gente faz. Muito bem. E tem a questão de sal. O que é esse sal e cereal? Um alimento sem sal, bom? Naquela época, quando o povo trazia suas ofertas, o sacerdote deveria incluir o sal nas ofertas. Naquele tempo, e ainda um pouco hoje, as pessoas usavam muito o sal para preservar o sabor dos alimentos. Então, por exemplo, eles pegavam a carne e espalhavam sal nela para preservar ela por um pouco mais. E a lição, ela faz a analogia como deve ser a nossa vida. Porque quando a gente se batiza, a gente tem que manter a nossa fé, ir preservando a nossa crença, assim como o sal preserva, como ele mantém o alimento. E além disso, o sal, ele tem uma capacidade de se espalhar por todo o alimento. E assim nós devemos fazer, nos espalhando pelo mundo, para espalhar o amor, a mensagem de Jesus. Tem um hino que comenta sobre isso, que é o Vós sois o sal da terra. Então, foi nessa lição que eu entendi um sentido do hino, entendeu? Porque, sal da terra, eu não entendi muito bem. Mas aqui tá querendo falar que nós somos o sal da terra. A gente é meio que o tempero da terra. Então, isso é legal comentar. E é interessante a gente notar que o sal dentro do saleiro, ele não faz efeito nenhum, ele não surte efeito nenhum. Então, muitas vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto para podermos, como o Andrei falou, ser o tempero nessa terra. Interessante, muito bem. Essa analogia que você falou aí, tudo remete a Cristo, não é? Acho que a Ana também acabou comentando. Tudo acaba remetendo a Cristo. Mas por quê? Por que isso, Gabriel? Diga lá. Por que esses símbolos aí remetem a Cristo? Pode mencionar aí pra gente o porquê? Ou esse é um momento de intervalo? Corte! Onde que o pessoal começou a tomar uma água aqui, o pessoal estava com sede. Mas retomamos aqui com a lição, com a explicação aqui do entendimento que os jovens tiveram da lição da semana. Nós paramos ali na parte dos cereais, da representatividade de Cristo também, mas o Gabriel vai esclarecer um pouco mais sobre essa parte de cereais, Gabriel. Explica mais pra gente o que simboliza isso aí, para que os cereais também eram usados. Além dos cereais simbolizar propriamente a Cristo, ele também simbolizava uma forma de gratidão a Deus por tudo que eles recebiam durante a época. E as ofertas, os holocaustos, eles eram em uma forma de remissão dos pecados, e esses cereais eram mais pela gratidão que eles tinham a Deus, pelo cuidado que Deus tinha com eles. E para que servia, pessoal? Quando chegava lá uma pessoa e levava o cereal, o que acontecia? Cereal era usado para quê? O que acontecia com cereais? Pode, né? Claro. É que os sacerdotes, eles não poderiam ter outro trabalho além daquilo lá que eles estavam fazendo. Então, eles não podiam tirar o sustento deles, comprar o sustento deles.
Então o que acontecia? Eles pegavam as ofertas das pessoas e no caso aquilo era o que eles comiam, aquilo era o sustento deles, entendeu? Como eles não podiam comprar aquilo, então eles dependiam das outras pessoas para que elas trouxessem aquele alimento para eles, cereais, carne, assim, pão. Então era isso que eles comiam. Além de ser uma gratidão, uma oferta de gratidão, era também pro cuidado e amor ao próximo. No próximo, no caso, eram os sacerdotes ali naquele contexto. Hoje a gente pode representar, para nós, como igreja adventista, pode representar dízimos e as ofertas. Pode? É oferta. Na igreja adventista, como é que funciona? Pode assim, espera que tá passando uma moto, vai embora. Amém. Deus abençoe. Vá com Deus. Vocês estão vendo, né? Com o ambiente no ar livre é assim mesmo. Mas na igreja adventista funciona assim, né? Os pastores, os líderes, assim, que dependem da obra, eles são pagos através dos dízimos, que são 10% da renda, e as ofertas aqui, elas são também para as despesas da igreja, as ofertas são para também compra de alguns materiais, não é? Inclusive, alguns dos dízimos também as ofertas vão para algumas atividades aqui nesses locais. Que Muito bem lembrado. pra produção. Exatamente. E outra coisa interessante que eu achei sobre os cereais é que o cereal em si ele poderia representar uma colaboração que era feita entre os seus filhos e entre Deus. Por exemplo, o homem entrava com semear a semente e colher o que a semente germinou. E Deus entrava com o processo de crescimento. E a gente vê que essa colaboração entre Deus e entre o homem gerou um fruto. Então, a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Então, vou dar um exemplo. Você que está estudando para passar no vestibular, ou para algum concurso, ou para alguma prova, quando você faz a sua parte de estudar, Deus vai fazer a parte dele em te auxiliar e com isso você vai recolher os frutos, que seja uma boa nota ou seja uma aprovação. Então essa também é uma outra lição que nós podemos tirar aqui da oferta de cereal. Gálatas 6:7, né? Tudo que o homem plantar, isso também se fará. É isso aí, né? Ou é 6:7 ou 7:6, tá bom? Confere lá, acompanha lá, tá bom? Tá em Gálatas, tá bom? É isso aí mesmo. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui que eu achei fantástico na lição. De verdade. Eu achei aqui, ó, essa parte, onde faz uma comparação, uma alegoria entre se você não buscar a Deus em primeiro lugar, então também não tome seu café da manhã. Não coma. Não coma. Porque a própria lição está falando, no primeiro momento você tenha com Deus. Aceite o desafio que a lição falou, ó. Sem Bíblia, sem desejum. O que quer dizer isso aí, Anne? Isso quer dizer que antes da gente fazer tudo que a gente faz quando acorda, a gente precisa buscar a Deus. É um desafio que a gente coloca para nós mesmos. Se a gente não buscar, assim que acordamos, a gente não vai tomar o nosso café da manhã. Então, você quer passar fome espiritual ou física? Você que escolhe. Exatamente. E aqui na parte também de quinta, não sei se você já tem alguma coisa para comentar anteriormente, mas eu até coloquei aqui, porque tudo está falando sobre os cereais também, né? Todas as partes está trazendo. Mas aqui está falando o seguinte, a oferta de cereais, portanto, é mais uma oferta que aponta para Jesus e simbolizava sua graça e sacrifício extraordinário realizado no Calvário. Olha que interessante. Então, esse é o resumo da oferta de cereais. É algo que realmente representava Cristo e apontava o sacrifício dele na cruz. Ok? Pão da vida. Quem come pão sem sal? Alguém? Não é meio sem graça? Então aqui a gente pode fazer ligações, né? Agora há pouco, no bloco anterior, falamos de sal. Acho que mencionou um pouco do pão também. Vamos ligar os dois. Um pão sem sal deve ser sem graça, né? Sem gosto. Mas a lição também falou dizendo que Jesus é o pão da vida. Disse ou não disse?
E aí, o que quis dizer? Qual parte da Bíblia que a gente pode citar, que pode comprovar que Jesus é o pão da vida? O pão da vida. Tá aí, pode olhar na lição aí, gente. Lá na terça-feira, a lição pede para você se imaginar no episódio em que Jesus está pregando para uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E conforme vai passando o tempo, as pessoas começam a sentir fome. Então Jesus ele pega 5 pães e 2 peixes e multiplica, fazendo com que as pessoas, além de se fartarem, elas também fez, né, com que sobrasse alimento. E essas pessoas que foram testemunhas compartilharam com os vizinhos, com os amigos: olha, Jesus multiplicou o alimento, eu me fartei tanto que não aguento comer mais nada. Então as pessoas começaram a até pensar: poxa, por que eu vou trabalhar se Jesus farta a gente, se ele dá o alimento pra gente comer? E é interessante que vocês comentaram, né, a respeito do alimento espiritual diário. Então é isso que quer dizer que Jesus é o pão da vida. Ele é o único que pode nos completar, nos saciar de modo espiritual. Essa é a importância, então, de nós todos os dias, em primeiro lugar, buscarmos matar a nossa fome espiritual e depois, né, a nossa fome física, para que a gente possa ali continuar o nosso dia a dia. Jesus, ele é o pão da vida que nos sacia de modo espiritual, o único que pode preencher, que pode completar o nosso coração. Sem contar que esse sermão aqui fala sobre que Jesus e a vida espiritual é uma via de mão dupla. Então, as pessoas, aquela multidão que estava ali, não estava somente para comer o que tinha depois, no final. Eles estavam assistindo a pregação de Jesus. E aí aconteceu o milagre. Eles fizeram para conseguir comer depois. Então, a gente não pode ficar sem fazer nada, à mercê, falando: Jesus vai fazer por mim, eu vou conseguir passar naquele concurso com a ajuda de Deus sem estudar. Isso não vai acontecer, a gente tem que fazer a nossa parte também. Isso é bacana, porque uma parte ali da lição falou exatamente sobre a questão de você fornecer uma coisa, mas também dar o espiritual. Algo a mais que a pessoa deseja ou busca, que foi o que Jesus falou, que exatamente você comentou, Anny. O que vocês estão achando aí? Tá gostando da galera aqui? Comenta aqui embaixo. Tá bom? Não sei se vocês estão gostando ou não, mas a galera tá saindo bem aqui, né? Só o Gabriel tá falando um pouco, né, Gabriel? O que você acha? Quem manda, Gabriel? Ele foi pra ponta, tá? Grave essa informação, vocês vão saber no link aí, que vai colocar aí de baixo aí nos comentários, aí você vai pôr alguma coisa na descrição. Essa mudança aí não foi à toa, tá? Vamos lá, Gabriel. Faz uma resumida pra gente aí, porque a gente já tá caminhando pro fim. Bom, como a gente viu, a lição toda, ela remete a Jesus, seja em qualquer sacrifício ou oferta que acontecia aqui no tabernáculo. Como também ela traz essa menção do sal, que é como um tempero que a gente deve ser aqui na terra, que é temperar, como espalhar a palavra de Deus para as outras pessoas. Como também o pão da vida. Sem Jesus, nós não podemos ter essa comunhão, esse contato com Deus, porque é Ele que nos alimenta e Ele que vai nos saciar nessa forma espiritual que Ele quer que a gente busque. Muito bem, eu tô aqui pensando, né? Joguei ali pro Gabriel, mas outro que eu acho que falou pouco, né? Acho que a participação dos homens tem que ser mais ativa, né, Andrei? E aí? O que você me diz aí dessa parte final, falando sobre a experiência que um cristão tem que ter de conseguir ser um sal, mesmo nesse mundo mundo imoral, mundo perigoso? O que você me diz? Como que um cristão deve se comportar? Vamos fazer uma comparação assim, nem sendo como um tempero, mas por exemplo, vamos colocar como se o cristão fosse uma cor para o mundo, entendeu? O pecado é meio que deixa o mundo preto e branco e a gente meio que tem que ser uma cor para dar nesse mundo. A gente tem que espalhar a palavra para deixar uma coisa mais alegre, entendeu? Espalhar a bondade de Cristo, espalhar sobre o amor dele, falar sobre isso.
espalhar a mensagem dele sobre o mundo, esse é o nosso objetivo na Terra, no caso. Eu não tô falando isso porque a gente tem que tornar a Terra um lugar melhor. Sim, também. Mas eu tô falando isso porque a gente tem que espalhar mais a mensagem de Jesus Cristo para toda a nação, para todos os nossos... Enfim, temos que espalhar mais essa palavra, para meio que colorir esse espaço que a gente tem. Por isso que fala sobre, meio que comenta na lição, que a gente tem que ser o tempero da terra. Então, ser o tempero da terra ou ser a cor do mundo, entendeu? Então é isso que eu acho. Interessante essa parte que o Andrei falou, porque muitas vezes, porque é normal a gente espalhar aquilo que a gente ama, que a gente gosta, falar daquilo que nos agrada. E quando a gente ama Deus, quando a gente ama Jesus, a gente vê o quanto ele é maravilhoso, a gente não quer ficar com isso guardado só para nós, a gente quer espalhar Deus e o seu amor para o mundo. E quando uma pessoa conhece a Jesus, realmente está ligada a essa pessoa vai compartilhar a mensagem, inclusive vai ajudar o próximo de coração e não como uma forma de ganhar seguidores ou como uma obrigação. Então a gente tem que fazer essas boas ações porque a gente está com Jesus no nosso coração, a gente está se sentindo tocado por Ele e a gente ama a Deus mesmo. Geralmente acontece quando alguém é recém-batizado. Já notaram isso? Não sei se você já notou aí também. Aquele primeiro amor, aquela vontade de fazer as coisas, envolvido, quer participar. E em alguns casos, a gente percebe que vai passando o tempo, talvez não tenha um envolvimento, talvez outras pessoas não correspondem a esse mesmo anseio da pessoa. O que vai acontecendo? Geralmente. Joga um balde de água fria na pessoa. E aí, o que é? Aos poucos ela vai esfriando. Na verdade, a gente tem que pensar que esse processo não deve ser assim. A gente tem que tacar fogo nisso. A gente tem que ajudar, animar mais e também tentar, começar por você também que está nos assistindo, a mudar, a incentivar. E se você passou por essa experiência, que já teve uma época que estava bem animado, estava tendo sabor na comida, né? Sobre esse sal, essa cor, você ore, né? Para que Deus resgate isso de você e de nós também aqui, né? Precisamos. De vez em quando a gente fica desanimado, eu fico. Mas pela graça de Deus, a gente tem que orar para que Deus, do mesmo jeito que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, possam renovar também nosso ânimo, nossa vontade de falar, nossa paixão novamente, nosso amor por ele possa aumentar. Ok? Anne, mais uma coisa? Não. Andrei, mais uma coisa? Júlia? Estudem a próxima lição que vai ser bacana. Isso. E quando será o próximo episódio nosso? Aí depende de quem tá assistindo, né? Se você... Vocês que decidem. Exatamente, se você apoiar esse programa, se você quiser mais, você comenta aí embaixo, dá o feedback, o que a gente pode melhorar, o que a gente deve fazer, do que a gente vai comentar. Algumas perguntas também que você tem da lição, você pode colocar aí embaixo, a gente vai responder na medida do possível. E é isso aí. Gabriel, e aí? Mais uma coisa? Só não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Exatamente. Como o Andrei já disse, caso tenha alguma dúvida, vocês escrevem aqui nos comentários. E tem mais uma coisa aqui que a gente anotou. Nós vamos ter alguns convidados também, tá bom? Então, sugere aí embaixo aí. Não, eu quero que o pastor esteja aí. Quem você gostaria de ver aqui com a gente? Aí a gente chama, põe aqui do ladinho, né, Ana? E vamos conversar, vamos perguntar, tá bom? Esse é o nosso primeiro, batendo um papo aqui, bebendo uma água no AlphaCast. Muito bem. Terminamos aqui, com a graça de Deus. Foi bom? Foi legal esse primeiro aí? Muito bom. Vamos fazer mais ou não? Vamos. Com certeza. Mas depende do pessoal também, né? Então tá bom. Começamos com Deus, vamos terminar com Deus, tá bom? Quem quer orar? Quem que orou no começo? É a Ana. Anne. Então, Júlia, vamos ser hoje, por primeira vez, dando, né, para as mulheres, primeiramente, vamos lá. Vemos. Querido e bom Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, por esta tarde de sábado tão gostosa, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para recapitularmos um pouco da lição. Amém. O Senhor esteja conosco,
ao longo da próxima semana, nos ajudando, nos abençoando. Cada um que está aqui e aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa estar com cada um deles. Amém. Perdoe os nossos pecados, nossas faltas, esteja conosco. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, né, gente? Tchau. Um tchauzinho aí. Até o próximo, tá bom? Próximo episódio. Próximo episódio do AlphaCast. AlphaCast. AlphaCast.